Você já reparou que estamos sempre contando histórias? Contando como foi o fim de semana, ou sobre uma viagem, onde fomos, com quem fomos, o que comemos. As próprias redes sociais hoje, tão usadas, não é mesmo? São cheias de good memories, de boas lembranças. Deixamos ali os nossos acontecimentos, relatos das nossas experiências vividas. Enfim, por isso que falar no tempo passado em inglês é tão importante quanto falar no presente. E é isso que iremos aprender hoje aqui. O Simple Past, o passado simples. E eu amo esse tempo, porque ele é muito mais simples do que falar no presente. Porque a conjugação verbal no passado é simplesmente igual para todos os sujeitos. Isso mesmo, todas as pessoas. O que facilita muito. E ainda temos apenas um verbo auxiliar, que é o did, usado para todos os sujeitos também. Porque o nosso português, esse sim é complicado de estudar os tempos e os verbos, pois cada sujeito tem a sua conjugação particular, não é mesmo? Pegamos, por exemplo, o verbo ir no passado. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos. Por isso que no inglês, esse tempo passado é muito mais fácil e tranquilo de aprender. Então seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa aula. E antes de iniciar, já se inscreva no canal e ative o sininho para poder ser notificado sempre que entrar novidades por aqui. Combinado? Já vai deixando também o seu like, porque eu sei que você vai aprender muito hoje aqui nessa aula comigo. Então, bora começar! Bem, primeiro de tudo, vamos pensar em alguns indicadores do passado. Ou seja, aquelas palavrinhas que evidenciam que a ação ocorrida está no passado. Como, por exemplo, yesterday, que quer dizer ontem. Last, que quer dizer o último, o passado. Por exemplo, last weekend, last year. Também tem a palavra ago, que quer dizer atrás. 2 weeks ago, a year ago, right? Então esses são os indicadores do passado, alguns deles, ok? Depois precisamos saber que no inglês existem verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares são aqueles que, ao serem colocados no passado, você deverá acrescentar ed ao final deles. Então, por exemplo, o verbo work, que é trabalhar, fica worked, worked. O verbo abrir, open, fica opened, opened, ok? E como eu falei antes, o legal da língua inglesa é que os verbos no passado vão ser sempre a mesma conjugação para todas as pessoas, certo? Então vamos ver na prática a conjugação do verbo trabalhar para vocês entenderem melhor. Então, para eu dizer eu trabalhei ontem à noite, eu vou dizer I worked last night. I worked last night. Então, eu trabalhei, I worked. I worked. E se eu quiser dizer você trabalhou ontem à noite ou vocês trabalharam, vamos falar you worked. You worked. Ele trabalhou, he worked. Ela trabalhou, she worked. Nós trabalhamos, we worked. Eles ou elas trabalharam, they worked. Lembrando que they em inglês é eles ou elas, tanto faz, ok? Então percebe que todo mundo worked, right? Então, por isso que eu digo que é mais simples. Então, I worked, you worked, he worked, she worked, we worked, they worked. Bem, e se o verbo já terminar com a vogal E, então nesse caso acrescenta-se apenas o D. Então, por exemplo, o verbo dance, né, que é dançar. O passado fica danced, danced. Então, for example, she danced a lot yesterday. Ela dançou muito, dançou bastante ontem. Outro verbo, live, que é viver, morar, né? Então fica lived, lived. Então, for example, I lived in New York 2 years ago. Eu morei em Nova York 2 anos atrás. I lived
lived. Então, no caso desses verbos terminados já com a vogal E, lembre de acrescentar apenas a letra D para fazer o passado. Bem, quanto aos verbos irregulares, não existe uma regra ou um padrão de conjugação. Então, o ideal é praticar, estudando aos poucos, até tem aquela famosa lista de verbos irregulares. Mas não precisa sair aí decorando tudo de uma vez só, ok? Comece com aqueles mais usados e vai adicionando aos poucos na sua listinha, à medida que o seu inglês vai crescendo, que assim fica mais natural, né? Fica mais fácil de aprender sem ser maçante. Right? E eu vou deixar uma lista com os verbos mais comuns, os mais usados para vocês no PDF dessa aula, ok? Então vamos aos exemplos. Então vamos pegar o verbo go, né? Que é ir, e no passado vira went. Went. Então, para eu dizer, a Susan foi para Paris o ano passado, eu vou dizer Susan went to Paris last year. Se eu quero dizer que eu que fui, I went to Paris last year. Você foi, you went to Paris last year. E aí vai. Outro verbo, buy, que no passado fica bought, que é comprar. Example, I bought a new dress yesterday. I bought a new dress yesterday. Eu comprei um vestido novo ontem. Ele comprou. He bought a t-shirt yesterday. Ele comprou uma camiseta ontem. O verbo do, que no passado fica did. Então, for example, he did his homework. Ele fez a sua tarefa de casa. They did a great job. Eles fizeram um ótimo trabalho. Então, mesma coisa, todo mundo fica did. E agora vamos ver como fazer perguntas e frases negativas no passado. Bom, nesse caso, tem que usar o verbo auxiliar did. Bom, aqui did não tem nada a ver com o verbo fazer no passado, tá? E também, como auxiliar, não tem tradução. É importante saber que quando usamos o auxiliar did, o verbo principal da frase fica na sua forma original. Então, veja só, vamos pegar esse exemplo aqui. Did you work last night? Did you work last night? Você trabalhou noite passada, ontem à noite? Né? Então veja que tem o did na pergunta e o verbo work ficou work, não ficou worked, ok? Outro exemplo. Did they drink coffee this morning? Did they drink coffee this morning? Mesma coisa. Eles beberam café essa manhã? Então, aqui também temos o did e o drink. Não foi para o passado, porque o did está representando já aqui o passado. Tá bem? E se eu quero responder essas perguntas de uma maneira curtinha, rápida, eu vou simplesmente usar, se for positiva a resposta, yes, I did, yes, you did, yes, she did. E se for negativa, no, I didn't. No, she didn't. No, they didn't. Tá? Então, respostas curtas, positivas ou negativas. Então, did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Aí você pode me dizer, yes, I did. Sim, eu trabalhei. Or, no, I didn't. Não, não trabalhei. E para formar as frases negativas, iremos usar então o didn't. Didn't. Perceba que a pronúncia, tá? Não precisa falar didn't, tá? É didn't. Ou até mesmo didn't. Didn't. Então vamos responder as perguntas ali anteriores, que era did you work last night? Aí uma resposta completa, você vai dizer I didn't work last night. I didn't work last night. Mesma coisa, work ficou na forma original, porque já temos aqui o auxiliar didn't, ok? Didn't work. A outra era, did they drink coffee this morning? No,
No, they didn't drink coffee this morning. They didn't drink coffee this morning. Então, a negativa, didn't drink, ok? Você também não vai colocar o drink no passado, porque estamos aqui também utilizando o auxiliar didn't. Então, a regra é essa. O did or o didn't tá na frase, o verbo fica na sua forma original. Bem, espero ter deixado esse assunto do simple past, do passado, bem mais claro para você. E lembre-se que esse é o tipo de coisa que não vamos aprender de uma hora para outra. Então comece a praticar. Fique atento quando escutar músicas, assistir filmes, ler textos e vai anotando na sua listinha todos os verbos que você vai reconhecendo e aprendendo. Só assim você vai aprender de verdade e de forma mais natural. Até a próxima!